Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, que é o 21 de março de 2023. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui firmes, né, em vigilância, em oração, né, em meditação, caminhando aí em direção à Nova Jerusalém, imitando aí as virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática. Graças a Deus, né? E não vamos nos esquecer sempre nos lembrar, né? De que nós estamos neste caminho aí. Fomos chamados para darmos testemunho do sacrifício do Senhor Jesus, testemunho da igreja, do Evangelho, né? E para isso nós temos que estar atentos, né? Atentos para não sermos tragados, né? Pelas teorias, pelas filosofias, teologias, né? Que são contrárias à palavra, né? E também pelas religiões, né? Não sermos atraídos aí, e muito menos pelas coisas do mundo, né? Pelas coisas que estão aí, né? Para nos atrair, tirar a nossa atenção, né? Graças a Deus, né? Vamos lá, vamos firmes. O Evangelho é exatamente para nós obedecermos, né? Aos seus ditames, né? A sua palavra, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus, né? Então nós temos que estar sempre vigilantes, nos vigiando, cada um vigia a si mesmo, cada um examine-se a si mesmo, né? E vá em frente nas suas orações, né? E quando estivermos reunidos, estaremos lá juntos, né? Para nos instruirmos, nos corrigirmos, nos consolarmos. Amém, graças a Deus. Irmão, então vamos continuar aí, né, com a nossa pequena história aí, né? Do cristianismo, da igreja que está aí no meio, né? Mas separada, né? Está no meio, mas está separada, né? Que a eclésia nós sabemos que são aqueles que são chamados para fora, né? Para fora do mundo. Então nós estamos falando aqui o quê? Nós estamos lá por volta do ano de 1800, 1850, né? Então nós já vimos aí no último vídeo, demorou um pouco para a gente fazer outro, né? O último foi no dia 16, que eu tive que enfrentar alguns problemas aqui, e aí não pude fazer os vídeos. Mas nós vimos aí que a maioria das reformas, né, nós estamos falando da Europa agora, né? Pós-reforma, digamos assim, lá pelos anos 1850, por aí, né? Então a maioria das reformas, elas foram a favor dos pobres, né, nessa época, por causa das pressões que estavam havendo, né, no mundo, né? Então começaram a voltar então as suas preocupações para os pobres, né? Como estava havendo a pressão para a abolição dos escravos, né? Não é isso? No ano 1800 foi exatamente o ano em que os escravos foram libertos em quase todos os países, ou a maioria deles, né? E essa pressão, né? Ela vinha exatamente dos membros evangélicos que tinham no parlamento lá da Inglaterra. Estamos falando principalmente aqui da Inglaterra, né, na Europa, né? Os liberais, né? Os católicos e os protestantes liberais, né? Chamados cristãos liberais, né? São aqueles que têm as suas vontades próprias, né? Para eles, têm a sua opinião própria. Então, esses liberais, eles foram responsáveis pelo movimento que promoveu o liberalismo, né, teológico, né,
o liberalismo cristão, segundo dizem eles, né? E também o evangelho social. Quer dizer, o evangelho social é o quê? É aquilo que o Senhor Jesus disse, né? Os pobres vocês sempre vão ter junto com vocês. Então, quem tiver 2 túnicas, dê uma para cada, né? Para quem não tem. Quem tiver alimento, faça o mesmo. E assim, né? É exatamente a síntese do mandamento daquele que vai socorrer aquele que precisa, né? Então teve um outro movimento. Então nós estamos falando de alguns movimentos, né? Teve um outro movimento, né, que aconteceu lá na Universidade de Oxford, né? Oxford é uma cidade lá na Inglaterra, tem essa universidade, contra o domínio da igreja pelo Estado, né? Nós sabemos que o catolicismo romano, né, ele dominava o Estado na Europa, né? Dominou durante muito tempo, e em alguns momentos até domina até hoje, né? Então eles fizeram um movimento de que separar o Estado, a igreja do Estado. É um movimento protestante que também, né, lá na Inglaterra sempre esteve ligado ao poder, sempre esteve ligado ao Estado. Então este movimento, né, ele editava e publicava uns folhetos, né, que chamavam os folhetos do momento, né? Em inglês chama Tracts for the Times, né? E aí o movimento ele ficou com esse nome aí, né, Tracts, certo? Que é o tractariano, né? Se tornou, né, conhecido por esse apelido aí, né? Movimento tractariano. Então eles emitiam todos os dias, toda semana, os seus folhetos para divulgar lá os seus pensamentos, seus entendimentos sobre o Evangelho, né? E aí os metodistas, eles se organizaram, né? Eles organizaram o Exército da Salvação, né, irmãos? Então o Exército da Salvação foi organizado pelos metodistas, né? Que logo alcançou o mundo, né? No atendimento aos marginais, né? As pessoas que estavam fora exatamente das leis, né? Aí por volta de 1830, a Igreja da Irlanda formou grupos conhecidos como os Irmãos. Nós já falamos sobre isso, né? Quando a gente vê aí, né, esses grupos chamados os Irmãos, podemos com certeza deduzir, né, que eles fazem parte desses irmãos lá da Irlanda, certo? Os Irmãos da Irlanda, que eles têm lá as suas opiniões particulares sobre o Evangelho, né? Que nós chamamos de quê? De seitas e de heresias e de divisões, né? Então o que eles não aceitavam? Eles não aceitavam um ministério, né? Eles não aceitavam um ministério, né? É uma tendência, né? Em vários grupos sociais, né? Em vários grupos religiosos, cristãos, eles não acreditam no ministério. Recebi orientação direta do Espírito Santo. Olha aí. Então não precisam da igreja, né? Embora eles se acham da igreja, né? Se acham ou se encontram na igreja, mas eles não aceitam nem o ministério nem a igreja, porque eles têm ligação direta com Deus através do Espírito Santo, né? E isso nós sabemos que essa doutrina não existe na igreja, porque a igreja ela tem, né, tem ministério, ela tem ordem, né? E esse ministério está à frente exatamente para servir os irmãos naquilo que for preciso, né? E qual era o centro principal do movimento aí, desse movimento dos irmãos? Foi lá na cidade de Plymouth, né? Pelo que o grupo também passou a ser conhecido como os Irmãos de Plymouth, ou Plymouth, né? Lá na Inglaterra. Ensinavam a falar línguas, né? E a volta iminente de Cristo. Então, eles estavam esperando Jesus Cristo para amanhã, para hoje.
E nós vamos parar por aqui, amanhã a gente continua aí com essa história aí. Pai seja com todos nós. Amém, aleluia, maranata. Hosana. E até amanhã, se Deus quiser.